2, 3. Olá! Eu sou o Floriano. Eu sou a Rosita. E esta é a nossa pequenita. Estamos aqui mais uma vez neste concelho que todos que estão aí em casa já sabem o nome. Estamos no concelho de Baião. É verdade, já acompanharam vários vídeos onde falámos de gastronomia, De artesanato. de cultura, De bons vinhos. de boa comida, mas hoje Hoje viemos para desfrutar a natureza na belíssima Serra da Aboboreira! É verdade, além de encontrar um fantástico ar puro e uma paisagem de cortar a respiração, encontramos fantásticos monumentos! Olha só! É da pré-história! É verdade, é um dolmen. Verdade, ou uma anta. É verdade, e aqui podem encontrar estes magníficos monumentos, aproveitar a vista e, tal como nós, Desfrutar para fazer um belo piquenique. o que é que trazemos na cesta? Ora, o biscoito, O biscoito da Teixeira. O fumeiro. o vinho verde. Da boa broa daqui de Baião. É verdade, por isso siga os nossos conselhos no nosso canal do YouTube e visite Baião, visite a Serra da Aboboreira. A Serra da Aboboreira. Por isso, vamos nos despedir. Vamos só falar daquele segredo. Aquele segredo que esta anta tem um segredo. Chama-se assim, mas só pode ser visto com a utilização do fogo. Por isso fica o convite para virem cá ver este magnífico segredo. Por isso, vamos nos despedir, vamos dizer tchau, pequenita. Tchau. Tchau. Vamos esquecer a borboleta. Beijinhos, beijinhos. Tchau. Vamos fazer um piquenique. Vamos, vamos, pequenita. Corre, corre, pequenita, vamos correr. Vai. Fantástico, vamos lá. A Serra da Aboboreira foi alvo de um projeto de investigação arqueológico pioneiro em Portugal. Criado pós 25 de Abril, mais precisamente em 1968, pelo professor Vítor Oliveira Jorge, designado Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, cresceu e rapidamente a ele se associaram outros arqueólogos, mas também outros investigadores de outras áreas científicas, como a geologia, a antropologia, a paleobotânica, etc. E que nos permite hoje termos um discurso sobre a evolução da ocupação humana para este território, mas também da evolução da paisagem. E desde já vos convidamos a fazerem uma visita a esta serra, de facto com uma paisagem deslumbrante, com uma flora e fauna que vale a pena conhecer e também as suas gentes, a sua gastronomia, para além de outros pontos de interesse. Mas estou aqui para vos falar em particular do campo arqueológico e sobretudo dos monumentos megalíticos, que é de facto o que ainda hoje podemos facilmente ver ao deambularmos pela Serra da Aboboreira. E de facto vemos uns montículos de terra, que nós chamamos mamoa por causa do aspecto mamilar, e que foram construídos pelo homem durante a pré-história recente durante quase 3.000 anos, cerca de 4.400 a 1.500 AC. E de facto estes montículos, como podem imaginar, durante quase 3.000 anos, se os estudarmos, deparamos-nos de facto com realidades diferentes, portanto, aparentemente iguais exteriormente, mas de facto foram construídos durante estes quase 3.000 anos, em diferentes épocas, por diferentes homens e até com diferentes propósitos. Os primeiros monumentos são bastante mais pequenos, são bastante tenues na paisagem, ocupam umas zonas sobretudo mais deprimidas na Serra da Aboboreira e são de pequenas dimensões. Temos que esperar por os inícios do quarto milénio para de facto encontrarmos na Aboboreira estes montículos, mas já a qual chamamos monumentos megalíticos, que temos no interior assim um dolmen construído com médias ou grandes lajes sobrepostas umas às outras e que normalmente formam um polígono e que estão mais ou menos no centro deste montículo e que a partir deste dolmen se vai construir uma estrutura primeira em pedra que nós chamamos de contrafortar para segurar
estes esteios, e depois há toda a construção de um montículo em terra, mais ou menos proeminente, que depois é coberto também por uma carapaça pétrea para proteção. Tudo isto é possível também, estas etapas de como é que se constrói estes montículos, estes monumentos megalíticos, é possível ver no Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Baião, a quem também aconselhamos de facto a visita. Portanto, se quer visitar, comece por este núcleo. Primeiro porque vê de facto esta maquete fabulosa com 120 figurinhas humanas que nos permite perceber as etapas construtivas destes monumentos, mas também perceber então a evolução deste conhecimento, desta ocupação humana na Aboboreira durante não só estes quase 3.000 anos, mas também ir um bocadinho mais além até à Idade Média, até ao Castelo da Terra de Baião. E assim também se aperceberem do ritual funerário e do espólio associado a este ritual funerário. O que mais se encontra quando se faz escavações nestes monumentos são sobretudo é um espólio pobre, marcado sobretudo por micrólitos geométricos, por contas de colar em azeviche, em xisto, em varicite. Mas também encontramos pequenos machados, enxós, alguma cerâmica normalmente fraturada e também alguns elementos reutilizados na construção. Ou seja, não só temos objetos que acompanhavam o morto, os mortos, assim, melhor dizendo, e o ritual funerário, mas também temos objetos reutilizados. Temos, por exemplo, moinhos manuais fraturados, moventes, um percutor, que foram encontrados quando da desconstrução destas estruturas pétreas, ou nas couraças ou nos contrafortes. Ou seja, o homem reutilizou estes objetos apenas como elementos construtivos. E também temos objetos votivos, ou seja, objetos que serviram apenas o propósito de ritual funerário. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma enxó feita com um material bastante mole, de pequeníssimas dimensões, que nunca teve de facto uma utilização prática. E, portanto, aconselhamos sempre primeiro a visita à Serra da Aboboreira. E começando a subir a serra, chegando ao Planalto Central, facilmente o visitante se apercebe do tipo de terreno que estes homens procuravam para a colocação destes monumentos megalíticos. São então pequenas chãs, pequenas áreas mais ou menos planas, eleitas para a construção e perto de afloramentos, mas não junto a esses afloramentos. Estes monumentos sempre foram construídos também para serem visíveis e por isso ainda hoje eles são perceptíveis na paisagem. Portanto, vão muito mais para além do ritual funerário, são de facto monumentos que marcam a paisagem e que tiveram de facto esse propósito. Não raras vezes, estes monumentos foram construídos já sobre montículos naturais que lhe permitiram também dar maior visibilidade. Outro propósito desta visibilidade é visto também no facto de, no caso do terreno ser inclinado, eles compensarem o desnível na construção ao elevarem mais a mamoa desse lado. E, portanto, é muito fácil encontrar estes monumentos, mas de facto que encerram realidades diferentes. Na maioria, na Aboboreira, nós temos dólmenes simples, portanto, pequenos sepulcros em pedra, mas de pequenas ou médias dimensões, normalmente fechados. Mas também encontramos estruturas abertas, em que temos uma pequenina abertura marcada à nascente, marcada com 2 umbrais ou com 1, e que nestes casos se associam sempre esteios com número ímpar, 5, 7 ou 9. E temos que esperar pelos meados do 4º milénio, entre 3500 AC, para vermos o dolmen de Chanparada 1.
é Monumento Nacional desde 1910 e na Serra da Arvoreira é o único dolmen de corredor. Vale a pena, de facto, a visita à Serra, ver estes diferentes montículos e terminar a visita neste importantíssimo dolmen, que tinha então um corredor de acesso. E que além do corredor de acesso tinha um espaço à frente deste corredor, porque o corredor não vem até ao fim da Mamoa, portanto, no início da Mamoa havia um espaço aberto. É muito importante as pessoas perceberem de facto que a partir desta época, a partir deste período do surgimento destes dolmens do corredor, passamos a ter um espaço, normalmente fronteira ao corredor, a que nós designamos átrio, para o ritual funerário. Portanto, pela primeira vez surge um espaço cênico a ele associado e que, quando o monumento deixa de ser utilizado, normalmente não deve andar muito longe para além dos 100 anos de utilização contínua, este monumento é encerrado pelas próprias comunidades. E, portanto, cabe ao arqueólogo descobrir como é o acesso, ou como seria o acesso a estes monumentos. Então temos assim, primeiramente, um átrio, em que muitas vezes temos, nas escavações encontramos pequenas fogueiras ou alguns objetos específicos, muito simbólicos. Por exemplo, tem a boboreira do outro lado do Ovil, em Xandiarcas. Temos também lá um dolmen do corredor, infelizmente bastante danificado nas últimas décadas, em que nesta área foi encontrada um falo, uma vez que estes monumentos também estão muitas vezes associados ao culto da fertilidade. E, portanto, são sempre objetos diferentes, com uma carga simbólica, que muitas vezes estão colocados nestes espaços de ritual funerário. E só depois dele é que acedemos então a um corredor, neste caso um dolmen de chão de parada, marcado por 3 esteios de cada um dos lados, que acedíamos à câmara megalítica, essa de facto fantástica, de grandes dimensões, que não sequer foi indiferente, por exemplo, a Saramago na sua viagem a Portugal, e que tem uma descrição bastante belíssima sobre a forma da entrada neste monumento e daquilo que podemos de facto sentir ao estarmos nesta grande câmara feita com 9 esteios e que temos também a possibilidade de ver gravuras. Por isso é que é muito importante o acompanhamento, uma vez que estas gravuras não são visíveis na sua maioria a quem apenas o visita, portanto é necessário o acompanhamento para vos poder mostrar estas gravuras que devem ser de facto preservadas e que vale de facto a pena conhecer. E este dolmen também já foi, não teve só gravuras, também teve pinturas, ainda eram visíveis nos inícios do século XX, mas que infelizmente com o tempo, com a chuva, foram sendo lixiviadas e que infelizmente já não chegaram até aos nossos dias. E é de facto neste dolmen que foram encontrados os únicos vestígios osteológicos de Serra da Arvoreira. Portanto, o nosso solo granítico é bastante ácido, portanto não é fácil preservar os ossos durante estes milénios e chegarem até aos nossos dias. Portanto, foi o único facto que encontramos vestígios, e também na Boboreira foi o único monumento que foi possível encontrar pontas de seta de tiro ao arco no seu espólio. Na serra em frente, na Serra do Castelo, para além do outro dolmen de corredor de Xandarcas 5, também temos um outro monumento mais pequeno, onde foi possível também encontrar pontas de seta em sílex, mas de facto aqui na Boboreira é apenas no dolmen de Chá de Parada que as encontramos. E estas aberturas, como é o caso do dolmen de Chá de Parada, única com corredor na Boboreira, são sempre viradas a nascente. Portanto, a orientação astrológica, o Sol e a Lua, sempre também teve um poder de influência para os seus construtores. E, portanto, estas aberturas são de facto viradas a nascente.
e só a partir daí há um hiato nestas construções, e voltamos a encontrar monumentos já na Idade do Bronze, cerca de 2000 a 1500 AC, perto dos dólmenes, mas já são monumentos bastante diferentes. Tem na mesma um montículo, mas este montículo é muito mais baixo, todo construído em pedra, e no interior nem sempre encontramos uma estrutura em pedra funerária. Temos um deles que não se encontrou nenhum tipo de vestígio, uma pequena depressão num outro no seu interior, e o mais emblemático é de facto o ter de gregos que tem um cairn, em que os esteios, ou melhor, é um cairn, mas com uma cista, portanto os esteios já não são colocados na vertical como nos dólmenes, nem sobrepostos, mas de facto na horizontal e justapostos, ou seja, os cantos dos esteios tocam-se e não se sobrepõem, começando já a criar uma estrutura subretangular. Enquanto para os monumentos megalíticos nós sabemos que são monumentos coletivos, agora começamos a estar em presença de monumentos cada vez mais personalizados, mais individuais, e isso nós temos essa percepção pelo tipo de espólio. Agora já encontramos um espólio de facto mais dignificante, mais personalizado, como é o caso das joias. E em dois canos na Arvoreira encontramos precisamente duas espirais em prata que poderiam de facto fazer parte de um colar, portanto de uma joia, mostrando-nos que seria já um monumento para alguém da comunidade com um estatuto social importante. Portanto, como podem perceber, são realidades muito diferentes, mas que não deixam de conviver lado a lado. Aquilo que o professor Vítor Jorge chama de processo de necropolização, ou seja, há uma construção num dado momento de um monumento e que depois, ao longo de diferentes épocas e até mesmo na Idade do Bronze, no caso dos cairns, eles vão construindo à sua volta. E, portanto, na maior parte dos casos nós encontramos estes núcleos de monumentos, portanto há alguns casos isolados, mas de facto são em menor número, estes grupos de monumentos que de facto a certa altura acabaram por ser todos contemporâneos, porque a construção dos mais recentes não anulou as construções anteriores. E de facto é muito interessante ver todas estas diferenças e perceber de facto como o homem ocupou de forma diferente este planalto, deixando de facto já para a meia encosta a construção dos povoados já durante o Bronze Médio e final no topo de os montes. Convidamos a vir a Baião, visitar primeiramente o núcleo de arqueologia e depois subir connosco à Serra da Arvoreira. Não vai deixar de perceber como de facto este território era importante para estas comunidades e como é de facto ainda hoje. Venha, não se vai arrepender.